Queridos, todos os anos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, na nossa organização, nós temos recebido uma orientação, tanto da nossa liderança nacional quanto estadual, para que façamos uma campanha nos primeiros 12 dias do ano. E alguns anos a nossa igreja tem feito e tem seguido, e temos sido grandemente abençoadas por tudo que Deus tem feito. O ano passado, o ano de 2020, lá no início de 2020, o tema é dado pelo nosso conselho estadual. E o pastor Toninho, nosso presidente, batalhou conosco e falou conosco através do tema que era o ano da superação. Lá em janeiro de 2020, provavelmente nós não tenhamos entendido o recado de Deus. Aquilo que Deus queria falar conosco durante aquele ano. Veio o mês de janeiro, vieram os meses subsequentes, fevereiro, março, quando efetivamente nós fomos apresentados, a esta pandemia, ao coronavírus. E nós mudamos totalmente a forma, o jeito pelo qual fazíamos todas as coisas. Mudou a nossa forma de trabalhar, mudou a nossa forma de conviver, mudou a nossa forma de andar na rua, vieram as máscaras, veio o álcool gel, mudou a nossa forma de contato, mudou a escola, a forma de estudar, mudou a nossa forma de cultuar. Precisamos ficar um tempo com a igreja fechada, depois voltamos a cultuar com a igreja em cultos menores, com mais distanciamento de pessoas, com mais cuidados higiênicos do que nós já tomávamos. Isso foi muito difícil, porque toda mudança, ela é difícil, ela é complicada. O ser humano, ele é avesso às mudanças, mesmo que elas sejam boas, mas principalmente quando elas tolhem, quando elas cortam algumas regalias que nós vivemos, nós ficamos meio ressabiados e ficamos desconfiados. E o ano passado verdadeiramente foi um ano de superação. Graças a Deus superamos. Graças a Deus os irmãos mantiveram-se firmes na sua fé. Nós, ao contrário de diminuirmos, aumentamos, crescemos a igreja, pudemos reformá-la, pudemos ter um tempo de cuidado. E no final do ano, quando voltamos a nos congregar, voltamos a fazer 2 bons cultos, pela manhã, domingo às 9 e domingo às 19, voltamos os cultos às quartas-feiras, tivemos uma campanha muito abençoada, tivemos um tempo de qualidade juntos. No final do ano, nos reunimos e no começo do ano, conseguimos fazer a campanha do ano de 2021. Então, verdadeiramente, 2020, nós pudemos entender por que Deus havia colocado um tema no coração da nossa liderança. O ano da superação. Chegou 2021 e novamente nós comemoramos isso. E nós falamos, olha, Deus revelou à nossa liderança que haveria um ano de superação, que nós precisaríamos superar obstáculos, que nós precisaríamos vencer coisas, e nós superamos. Glória a Deus que revela as coisas aos seus amigos, como diz a palavra de Deus. E chegou 2021, a nossa liderança colocou o tema para 2021. E o tema de 2021 era o ano do céu aberto. E nós vimos a quantidade de pessoas, de falecimentos diminuírem. Nós vimos a previsibilidade de uma vacina. Nós vimos muitas coisas acontecerem para melhoria e começar o comércio a trabalhar, os restaurantes voltaram, as lanchonetes voltaram, as lojas voltaram, os empregos começaram a aparecer, e nós começamos a entender, falou assim, verdadeiramente este é o ano do céu aberto. Muitas coisas vão acontecer. De repente, nós vemos isso se reverter, uma segunda onda vindo, um vírus, aparentemente, não tenho capacidade técnica para dizer, mas aparentemente mais forte, se multiplicando ferozmente, sendo mais letal, muitas pessoas morrendo, principalmente na nossa cidade,
praticamente um caos na área de saúde, devido à ferocidade, devido à força desse vírus, à letalidade desse vírus. E aí nos faz pensar, e eu quero ler esse versículo de Números 23, 19. Livro de Números, lá no início da Bíblia, um livro do Pentateuco, no versículo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O texto diz que Deus não é homem para mentir. Ou seja, se ele fala, ele cumpre. Se ele promete, ele faz. Então, nos vem uma dúvida. Será que essa direção da nossa igreja, será que essa direção, dizendo que seria o ano dos céus abertos, está correta? Será que o homem deu ouvido a Deus da mesma forma que havia dado em 2020, para entender que havia o ano da superação e agora haveria o ano do céu aberto? Queridos, Deus não erra, Deus não mente, Deus não falha. Teria o homem errado? Teria o homem se empolgado e achado que, devido à superação e vendo as condições do final do ano, ter colocado essa nova mensagem? Mas quem é de Deus, quem está na presença de Deus, tem ouvido a voz de Deus. O grande problema, queridos, é que nós interpretamos algumas coisas não da forma que Deus interpreta. E eu estava orando a Deus. E eu gosto muito, como falei muito à minha igreja o ano passado, porque nós superamos. Amados, foi uma superação tremenda. Nós mantivemos as nossas células, nós fizemos células online, depois nós voltamos com a célula. A única coisa que nós não demos continuidade ano passado foi a escola bíblica, mas já temos planos para voltar esse ano. Mas eu fiquei pensando e orando a Deus, Senhor, mas esse não era o ano do céu aberto? Por que essas coisas estão acontecendo? Nós perdemos pessoas morreram, perderam a sua vida. Este ano não era o ano para que nós víssemos o céu aberto, que bênção seria derramada sobre as nossas vidas. E logo no começo do ano, durante a campanha, nós vimos muitas bênçãos já acontecerem, milagres acontecerem, portas se abrirem, e de repente o céu se fechou? Não, amados, o céu não se fechou. Mesmo diante de toda essa situação, o céu continua aberto. E a igreja tem vivido as bênçãos em meio à pandemia. Mais uma vez vou dizer, talvez influenciados pelas teorias da prosperidade que a gente ouve por aí, está acostumado a ouvir na televisão, dizendo que nós somos indestrutíveis, que nós não passaríamos por dificuldade, que bênçãos sem fim cairiam sobre a nossa vida. E nós nos esquecemos que nós estamos no mundo, e no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o mundo já foi vencido por Jesus. Mas talvez, influenciados por esse tipo de teologia, nós não entendamos e não suportemos o sofrimento e perguntamos: onde está Deus? Deus está onde sempre esteve. Deus está onde você buscá-lo, e você sabe onde encontrá-lo. É só buscá-lo de todo o coração. Então, os céus continuam abertos sobre nós, mesmo em meio à pandemia. E eu quero mostrar para vocês 3 tipos de bênção que nós temos recebido durante a pandemia. E eu quero que você não pare esta mensagem na primeira parte. Ela é uma mensagem completa. Você não pode subtrair um pedaço só de uma mensagem
porque texto sem contexto vira pretexto para a heresia. Então é preciso que você ouça toda a mensagem para tirar as suas conclusões. A primeira bênção que nós recebemos nessa pandemia, muitos receberam, porque nós estamos vivendo um vírus muito perigoso, extremamente contagioso. Mas o Salmo 91, versículo 7 diz assim: caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Muitos de nós ainda estamos livres deste vírus que tanto tem assolado a nossa população. Muitos pegaram, muitos passaram por isso. Pastor João aqui, quarta-feira, ele pregou: eu tive coronavírus. Ontem o nosso líder de mocidade deu uma mensagem que também está aí no Facebook da UFC, que é o nosso grupo de jovens. Ele disse: eu passei pelo coronavírus. Ele deu esse testemunho também. Mas muitas pessoas estão ainda livres desse vírus. Estão caindo pessoas à direita e à esquerda, e nós não estamos sendo atingidos. A Bíblia diz lá no Egito, quando as pragas aconteciam no Egito, a terra de Gósen, onde estavam o povo de Deus, não passava pelas pragas. Algumas pragas não atingiram o povo que estava fora do Egito. E uma das bênçãos que estamos vivendo, uma das bênçãos do céu estar aberto, é que muitas pessoas ainda não se contaminaram, e se Deus quiser não se contaminarão. Devem tomar os seus cuidados, porque isto é do homem, porque isto é um vírus deste mundo, mas graças a Deus, o céu aberto tem nos propiciado não passar por isso, porque relatos, testemunhos daqueles que passaram, é muito duro, os sintomas são muito incomodativos e muitos passam muito mal. Então a primeira bênção que estamos recebendo é de não estarmos contaminados. Muitas pessoas tiveram esta oportunidade de não estar contaminados, de estarem livres desse vírus. Mas tem a segunda bênção que estamos passando nesse momento de pandemia: aqueles que foram contaminados. A Bíblia não isenta a igreja de nenhum mal deste tempo. Salmo 107, do versículo 19 ao 21, diz assim: então a sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Salmo 107, do 19 ao 21. Especificamente o 19. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou daquilo que era mortal. Algumas pessoas também foram contaminadas por esse vírus. Nós tivemos um bom número de pessoas na nossa comunidade contaminadas por esse vírus. Na igreja de Deus, contaminadas por esses vírus. E queridos, em nenhum momento a Bíblia tirou a igreja das aflições desse mundo. Eu me lembro muito bem, quando houve o tsunami lá no Oriente, quando nós recebemos a notícia que uma igreja quadrangular havia sido varrida no meio de um culto, e todos os seus membros tinham morrido. Então, nunca essas lutas, nunca essas aflições, a Bíblia diz que chove sobre o ímpio e chove sobre o justo. E algumas pessoas contaminadas passaram por esse vírus, clamaram ao Senhor, a igreja clamou ao Senhor, e eles receberam a cura do céu. Muitos orientados, medicados pelo homem, e eu vou repetir algo que eu digo aqui na igreja, e é importante que eu diga isso na rede. Eu vejo a medicina, eu vejo os remédios, eu vejo os médicos como instrumentos de Deus
agindo na terra. Porque a sabedoria, toda a sabedoria é dada por Deus. E eu pude dizer isso para um amigo meu, um médico, que cuidou de pessoas que nós amamos. E eu disse que Deus, Ele capacita pessoas para grandes obras. E quando Deus escolheu para serem médicos, Deus viu nele esta capacidade. Quando Deus capacitou os artífices do templo, os artífices do tabernáculo, eram pessoas que já trabalhavam, mas Deus colocou uma capacidade maior. Então, homens que estão à frente dessa batalha, enfermeiros, linha de frente, que estão arriscando sua vida, são homens levantados por Deus para serem usados também. Então Deus, Ele abençoa de forma natural e de forma sobrenatural. Ele é Deus, Ele tem poder para todas as coisas. E muitas pessoas receberam esse milagre na sua vida. E mesmo nessa segunda cepa, esse vírus sendo tão letal, como muitas pessoas sofreram, eles foram libertos e foram sarados. E o céu se abriu para que a bênção descesse sobre a vida deles. Porém, há um terceiro tipo de pessoas que receberam algo nesta pandemia. Foram pessoas que foram atingidas por esses vírus e perderam as suas vidas. E esse era o meu questionamento na minha pequenez, na minha insignificância diante de Deus. E eu falava para Deus: Deus, se este é o ano dos céus abertos, por que nós perdemos pessoas queridas? Por que pastores, amigos morreram? Por que nas nossas igrejas, eu vou falar da igreja quadrangular, nós perdemos membros tão queridos? Se este era o ano do céu aberto, não era céu aberto para essas pessoas? E eu estava orando e naquelas batalhas de oração com Deus, Deus foi muito claro ao meu coração. Eu entendi algo, quando isso veio ao meu coração, eu entendi algo poderoso. E Deus disse assim: uma porta se abre, tanto para sair, quanto para entrar. E meu coração se encheu de alegria, porque quando nós falamos ano do céu aberto, nós só conseguimos ver a bênção saindo da porta. Nós falamos sobre a porta do céu, e a última mensagem minha na campanha foi sobre a porta aberta do céu, que derramava a bênção de cima para baixo. E o meu desejo de prosperidade, de bênção, de vitória, via só essa porta aberta de bênção que vinham de cima e chegavam até nós. Mas Deus foi muito claro comigo. A porta se abriu também para que muita gente entrasse. E eu fiquei pensando que essas pessoas que tanto nós amamos, que essas pessoas que aqui na terra nós perdemos, o céu ganhou. A porta do céu estava aberta e eles entraram. É desígnio de Deus. Eu tenho pregado que esse vírus, ele é um sinal da volta de Jesus Cristo e pessoas vão se perder. Mas a palavra de Deus e o texto que o Senhor falou ao meu coração está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Apocalipse 14, 13. E então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Querido, quando Deus falou comigo, me mostrou esse versículo, meu coração se encheu de alegria, mesmo com as perdas. Eu sei que vão deixar saudade, eu sei que nós ficaremos sem essas pessoas e talvez possamos perder mais alguma. Não gostaria que os céus se abrissem para que ninguém mais fosse atingido, ou caso fossem curados. Mas essas almas que foram levadas ao céu, que entraram porta adentro, porque a porta estava aberta, morreram no Senhor. E 3 coisas eu destaco nesse versículo. Primeiro,
aqueles que morrem no Senhor. Todos esses amados morreram no Senhor. E a porta, assim como Estevão, quando estava morrendo, ele diz: eis que vejo o céu aberto. A porta não estava aberta para Estevão, para que a bênção viesse de cima para baixo, mas era ele que estava entrando na porta. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. E aqueles que nós perdemos, entraram na porta que estava aberta no céu, o ano do céu aberto, tanto para a bênção vir, quanto aqueles que, infelizmente, por esta sinal da volta de Cristo, foram se encontrar com Ele. Segunda coisa que diz: descansem de suas fadigas, já cumpriram o seu papel. O desígnio pelo qual Deus colocou cada um na terra foi cumprido. E finalmente, a palavra maravilhosa de Apocalipse 13: pois as suas obras os acompanham. Nenhuma dessas pessoas entraram porta dentro do céu, porque e não deixaram nada aqui na terra. Tudo aquilo que fizeram, estão levando para a glória e estão deixando para nós também. Queridos, verdadeiramente, e eu volto a confirmar isso, este é o ano dos céus abertos, para nós que ficamos e para aqueles que foram. Os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, o sinal da volta de Cristo, que são as pragas, que são as pestes, que são as guerras, que são as intempéries naturais. Pode ser que venhamos de outra forma perder outras pessoas. Eu não sou um profeta do Apocalipse, Deus não me dá essa autoridade hoje, se me der futuramente, eu não vou fugir da responsabilidade, mas eu sou um profeta que enxerga os sinais da volta de Cristo. E eu tenho certeza que isso que nós estamos passando é um dos sinais, mas que a nossa visão de céus abertos, ela está mais certa do que nunca esteve. O céu está aberto para aqueles que estão na terra, estão vivendo, as bênçãos serão sobre a nossa vida, mas para aqueles que partirem, o céu também está aberto, para que eles se encontrem na glória com Cristo. Sabe o que nós que estamos assistindo essa live, que fazemos parte um dos dois primeiros grupos, daqueles que não passaram pelo vírus, ou daqueles que passaram pelo vírus e foram curados, estão sendo curados, é que nós precisamos nos preparar para o dia que a porta se abrir, para que nós possamos entrar na glória com Deus, para que nós estejamos preparados, para que sejamos esses bem-aventurados, aqueles que morrem no Senhor, aqueles que já morreram, aqueles que já estão com Cristo, estão desfrutando da glória de Deus, as suas obras estão os acompanhando, e a minha obra e a sua obra. A salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas as obras são reflexo da nossa fé. Que o Senhor esteja abrindo as portas do céu e derramando sobre nós todas as bênçãos, e que nós possamos adquirir essas bênçãos, de não passar por esse vírus, ou então de passar por ele sendo sarado. Então estejamos preparados, preparando a nossa alma, o nosso espírito, para o dia que for a nossa vez de nos encontrar com Cristo. Amados, esta mensagem tem um final, e eu quero dizer: estejamos nós preparados, estejamos eu e você prontos para o dia que a porta se abrir e nos chamar, para que nós estejamos com Cristo, porque aqueles que já foram, morreram em Cristo, estão livres das fadigas da terra, e as suas obras o acompanharam. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.